Saudações, meu nome é Andréa Arruda Vaz e juntamente com as minhas colegas Andressa Ignácio da Silva e Thaís Martins, 3 pesquisadoras brasileiras, nós apresentaremos a nossa pesquisa denominada Mulheres em Conflito com a Lei, os efeitos psicológicos, jurídicos e sociais do abandono emocional nos presídios femininos. E nós vamos abordar esta pesquisa a partir dos dados fornecidos pelo próprio Sistema Penitenciário Nacional. Atualmente no Brasil, é importante ressaltar que nós temos em torno de 748 mil pessoas privadas de liberdade em todo o país pelos mais diversos motivos, pelas mais diversas condenações em todo o território nacional. Importante mencionar que desta população encarcerada, nós temos mais de 36 mil mulheres. Estes são dados oficiais de junho do ano de 2020, ou seja, bastante recentes. Quando se fala em uma população carcerária no Brasil, nós temos que lembrar que nós estamos a falar de uma população que tem uma série de direitos, uma série de garantias violadas, garantias constitucionais, direitos e garantias fundamentais. Entre eles, o direito ao trabalho, o direito a uma vida digna, muitas vezes, direito social à alimentação, entre eles, os principais e elementares direitos das mulheres. É importante mencionar também, nesse aspecto, e na perspectiva verticalizada da pesquisa, que nós trabalhamos também com dados do estado do Paraná, em que atualmente cerca de 29 mil mulheres se encontram, 29 mil pessoas se encontram, encarceradas. E dentre estas, em torno de 1.594 mulheres. Ou seja, nós estamos trabalhando a partir de uma perspectiva da mulher encarcerada, da mulher que precisa enfrentar o sistema carcerário e muitas vezes ela se encontra gestante, muitas vezes ela se encontra doente, muitas vezes ela se encontra em tratamentos pós-puerpério e mais, muitas vezes amamentando seus filhos. Então é comum no sistema carcerário brasileiro, infelizmente, nos depararmos com situações em que as mães elas não têm um local adequado para cuidar dos seus filhos, para atender os seus filhos e até mesmo para parir. Em muitos presídios brasileiros, infelizmente, a mulher ela tem os seus direitos mais elementares violados, entre eles o direito da intimidade, o direito fundamental à intimidade, à privacidade e mais. Direitos básicos como saúde, acompanhamento gestacional, saúde da mulher, prevenção a doenças como câncer de mama, câncer de colo de útero, entre outros. Por quê? Porque ela se encontra à margem do sistema jurídico brasileiro. Ela não tem vez, ela não tem voz. Esta mulher, ela, em muitas das vezes, enfrenta batalhas jurídicas, psicológicas, sociológicas, e ali, junto com o seu filho, que inclusive, há que se ressaltar, esta criança, ela cumpre, de certa forma, uma pena para a qual não sofreu condenação, uma vez que, em muitas das vezes, ela já nasce encarcerada. E eu passo a palavra, então, para a minha colega Andressa, que prosseguirá na explanação da pesquisa. Eu irei abordar alguns aspectos metodológicos que orientaram o desenvolvimento da nossa pesquisa. Conforme apresentamos no nosso resumo, nós trataremos nesse artigo de alguns resultados preliminares obtidos a partir do processo de pesquisa que ainda está em andamento. É importante destacar que esse trabalho busca uma abordagem qualitativa, na medida em que nós buscamos entender, dar voz e ouvir as mulheres que estão encarceradas. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar sobre o corpus de pesquisa que foi utilizado, que foi analisado.
foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com certas perspectivas, buscando dar conta de, inicialmente, porque essas entrevistas foram semi-estruturadas. Houve uma parte com um questionário socioeconômico que delineou, então, o perfil dessas mulheres que foram ouvidas na pesquisa, e uma segunda parte que buscava dar conta de captar a subjetividade e as experiências específicas de cada uma das mulheres que foram ouvidas ao longo da nossa pesquisa. Realizamos e apresentamos aqui, como um recorte de uma pesquisa mais ampla em andamento, 10 entrevistas que foram analisadas preliminarmente. As mulheres entrevistadas são mulheres encarceradas que estão em situação de encarceramento na região metropolitana de Curitiba. É importante aqui contextualizar a localização geográfica como um aspecto importante para compreender a dinâmica das relações que se estabelecem entre as mulheres encarceradas. Nós consideramos que o Brasil é um país de dimensões continentais. Nesse sentido, é importante entender que existem dinâmicas regionais que devem ser consideradas. Então, nesse sentido, eu gostaria de demarcar que a cidade de Curitiba é a capital do estado do Paraná, que fica localizada na região sul do Brasil. Então, é importante considerar que a nossa pesquisa é situada a esse contexto social e geográfico e socioeconômico, que não necessariamente reflete as dinâmicas do sistema carcerário brasileiro como um todo. O nosso objetivo ao ouvir mulheres encarceradas foi compreender como essas mulheres constroem as narrativas sobre a sua própria experiência dentro do sistema carcerário. Nesse sentido, utilizamos, entre outros aspectos, como fundamentação teórica para o nosso trabalho, os estudos sobre narrativas, trajetórias e o conceito de experiência, que é um conceito bastante importante que nós buscamos através dos estudos, principalmente elaborados pelos estudos de gênero. Ou seja, nós buscamos compreender a maneira como as mulheres constroem as suas subjetividades, constroem as narrativas sobre as suas trajetórias dentro de um espaço institucional, aqui considerado como um espaço adverso à construção e à possibilidade de vínculos afetivos tanto entre as mulheres e seus familiares, quanto entre as mulheres e seus filhos. Para fins de análise desse trabalho, nós utilizamos a análise de conteúdo e a análise de discurso. Nesse processo foram utilizados também softwares de análise de discurso e de conteúdo que possibilitaram verificar quais eram os conteúdos mais presentes nas narrativas analisadas. A partir desse processo foram verificadas as categorias mais relevantes, entre as quais nós observamos as categorias das afetividades e das masculinidades, a partir do processo de contato com os parceiros, a questão da trajetória dentro do sistema carcerário e a maternidade. A partir dessas perspectivas, dessas categorias básicas, nós analisamos então as características das narrativas apresentadas por cada uma das mulheres. Esse conteúdo com as narrativas e com os resultados preliminares da nossa pesquisa serão apresentados pela minha colega Thaís Martins. Saudações! Eu fui incumbida de abordar sobre a nossa pesquisa, esses aspectos de ordem psicológica, de ordem jurídica, sobre a tratativa das mulheres nessa situação de aprisionamento. É muito significativo trabalharmos com vários vieses, uma vez que, fazendo uso das palavras de José Saramago, no ensaio sobre a cegueira, ele nos diz: se podes ver, vê. E se podes ver, repara. Nós necessariamente precisamos de uma abordagem, um olhar e um acolhimento sobre as mulheres que estão transitando sobre esse período de aprisionamento. É sabido muitas vezes que as mulheres terminam encarceradas e muitas vezes abandonadas pelos seus companheiros, mesmo que esses sejam os responsáveis, muitas vezes, pelo aprisionamento dessas mulheres. Por quê? O cometimento de delitos pelos seus respectivos companheiros muitas vezes acaba levando a mulher também a uma situação de criminalidade. O entrave, o ponto nevrálgico da nossa pesquisa vai tramitar justamente no que concerne à afetividade, ao abandono das mulheres que são mães dentro do sistema carcerário. Porque esse tema nos é muito caro, uma vez que mãe é mãe em qualquer lugar, independente da sua história, da sua trajetória, uma vez que ela está preparada para a maternidade, certamente é de responsabilidade do Estado, também responsabilidade da sociedade, é responsabilidade do direito e também da psicologia que essa abordagem, essa tessitura seja feita de uma maneira responsável. Uma vez que
a mulher encarcerada, não só ela está encarcerada. Muitas vezes o seu rebento também está encarcerado. Muitas vezes a marca não é indelével nas crianças que passam por essa situação, das mães que estão amamentando na situação de encarceramento. Então, desta feita, essa pesquisa nos tangenciou em descobrir, através do discurso da mulher, através de uma escuta da mulher, justamente sobre a sua realidade. Porque uma coisa é ouvir o aspecto institucional, uma coisa é ouvir os responsáveis pelo encarceramento. De outro vértice, é muito significativo ouvir as mulheres, uma vez que são elas as donas dessa história, uma vez que são elas que padecem na carne, no seu sangue, nos seus afetos, esse encarceramento. E certamente, uma vez que se espraia essa responsabilidade sobre a sociedade, muitas vezes, porque esta mulher está cumprindo a sua pena, está reparando aquilo que nós chamamos de, uma vez cometido seu delito, ela precisa reparar o dano causado. Mas e a criança? Que dano está reparando? Então, nesse viés, nós queremos ouvir essas mulheres, dar voz a elas, para que possamos ter o quê? Para que possamos entender, dentro da nossa pesquisa, esse processo de ressocialização. Se efetivamente ele acontece, qual o impacto desse processo? Ou seja, muitas vezes as relações de afetividade, elas vão tramitar sobre os ressentimentos, sobre abandono, e muitas vezes, e não poucas vezes, a delinquência se reitera. Porque, visto a trajetória da mãe e do pai, dos responsáveis no sistema carcerário, muitas vezes essas crianças, até sem saber dessa sua história inicial, acabam tendo esse enamoramento, esse aprisionamento nessa teia. Então, nós, como pesquisadoras que somos, conhecendo da realidade brasileira, conhecendo um pouco de direito penal, de direito constitucional, de Estatuto da Criança e do Adolescente, nos dispusemos a dar essa voz, a dar esse contorno, a dar esse corpo e construir essa tessitura sobre a história das mulheres, a história dos seus filhos, a construção dos seus direitos antes, durante e depois o encarceramento. Porque necessariamente, como gostamos de dizer, é como se fosse uma grande redação. Ela precisa ter começo, meio e fim. Então, o encarceramento é uma parte da vida dessas mulheres e não a vida integral dessas mulheres. Como também, muitas vezes, esse encarceramento faz parte da história desses filhos e filhas, mas não é a história desses filhos. Então, tão logo não pode surtir como uma condenação. Visto que o nosso sistema constitucional brasileiro prima justamente pela ressocialização, ou seja, ressocializa a mulher, mas e as crianças que, por sua vez, acabaram, de certa forma, também cumprindo uma pena, porque elas são afastadas de suas mães, elas restam num seio familiar, muitas vezes, destruído, destroçado, incompleto. Então, todo esse percurso será abordado, será trazido a vocês através das entrevistas que nós fizemos com as mulheres em situação de encarceramento e nos cabe contar essa história, fazer o elo de ligação com os aspectos técnicos e práticos para que nós possamos apresentar uma pesquisa que dê o seu contributo no esteio social. Porque uma pesquisa que não se apresenta a esse fim não é uma boa pesquisa. Então, nossa perspectiva é trazer uma revisão, trazer uma compreensão sobre esse aspecto. Eu, em nome das minhas colegas Andréa Vaz e Andressa Inácio, agradeço imensamente a oportunidade de participar deste congresso, porque esse segundo simpósio de gênero e cultura prisional de Coimbra, Portugal, nos é muito raro, nos é muito importante, uma vez que, para nós, participar de um evento de tamanha natureza é motivo de júbilo, de alegria e de felicidade. Me despeço, em nome das minhas colegas e em meu nome, agradeço imensamente. Nos vemos no congresso. Até mais!